Olá! Hoje nós vamos falar sobre estouro de fundo de fornalha. O que vem a ser isso? Como acontece? E por que acontece? Nós temos uma caldeira a óleo, BPF principalmente, ou a óleo diesel, e de repente está em pleno funcionamento. Por qualquer anomalia, pode ser até por uma queda de energia, o bico apaga a caldeira e o bico continua a jogar óleo na fornalha. Só que agora não tem fogo. E o óleo evapora e de repente vem a luz ou dá ignição novamente. E aí nós temos na fornalha uma grande quantidade de combustível que já está na forma de vapor, entra o maçarico e uma grande quantidade de oxigênio que é jogada pelo exaustor, ou retirada pelo exaustor, ou jogada pelo turbilhonador. E aquela mistura agora, que está estequiométrica, mas com uma grande quantidade de combustível, dá uma explosão instantânea, fazendo com que a parte traseira, ou seja, o fundo da fornalha, estoure, e não a parte dianteira. Então, quando se constrói uma caldeira, já no projeto, a parte inferior da caldeira, óleo, ela sempre é menos resistente que a parte anterior. Porque, no caso de um estouro de fundo de fornalha, vai estourar o fundo da fornalha, propriamente dito, salvando o operador que, nesse momento, sempre está na frente da caldeira. Então, essa é uma norma, é uma regra que se usa na construção das caldeiras. Mas, e como evitar isso aí? Então, o operador, que aqui no Brasil, ao menos aqui no Brasil, sabe-se que em outros países essa norma não existe, a caldeira, estando em funcionamento, tem que obrigatoriamente, pela NR13, estar assistida por um operador qualificado. Então, esse operador qualificado, ele, no momento em que dá uma perda de chama na caldeira, por qualquer motivo, e desliga, ele primeiro, antes de ligar novamente a caldeira, ele deverá ligar o exaustor ou o forçador de ar para dentro da caldeira, que seria do ar secundário. E deixando isso aí acontecer por 2 ou 3 minutos para que aquele gás residual de combustão que está dentro da fornalha seja expulso pela chaminé. Quando ele sentir que não tem mais gás de combustão, então aí ele vai dar a partida novamente na caldeira, evitando assim o estouro de fundo de fornalha. Tá? Bom, muitos casos eu posso contar a respeito disso aí. Por falta de quê? Simplesmente por falta de previsão, ou seja, de cumprimento da NR13, aonde a caldeira deve funcionar, sendo assistida por um operador. Então, num frigorífico conhecido meu, chegava às 18 horas, o operador de caldeira ia embora, uma caldeira Mernac de 2 toneladas, né, por hora, era automática,
Então o balanceiro ficava encarregado de cuidar da caldeira. Só que a balança distava mais de 150 metros de onde ele ficava pesando os caminhões. Então ele está pesando os caminhões, de repente ele, bum, dá um baita de um estouro, né? E ele corre lá, a tampa traseira da caldeira saiu com tanta violência que derrubou uma parede de tijolo que tinha atrás, a uns 2 metros do fundo da caldeira. Projetou e caiu com tijolo e tudo numa rua que passava atrás da caldeira. O que aconteceu? Como é uma caldeira automática, houve uma perda de chama por qualquer motivo e ela automaticamente voltou pelo programador, voltou a ligar. E quando deu a chama, ligou tudo e, bom, tinha uma mistura estequiométrica na bucha de fogo, na fornalha propriamente dita, e aí aquela grande quantidade de combustível, a estado de vapor, ou seja, no ponto próprio para a explosão, o que aconteceu? Deu a explosão. Se tivesse o operador junto, o que ele faria? Ele simplesmente deu uma queda de chama por falta de qualquer motivo, falta de energia, qualquer coisa. Ele faria a ventilação primeiro, certificando que não tinha gases de combustão dentro da fornalha, aí ele ligaria a caldeira para o programador dar a reentrada em serviço da caldeira. Ficou entendido isso? Muito obrigado, até aqui.